Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Hoje, no texto sagrado, Jesus vai nos chamar a atenção sobre o fazer a vontade de Deus. Para seguir Jesus Cristo, não basta só dizer com os lábios que Ele é o Senhor, mas é preciso uma prática da vontade do Pai, uma prática da vontade de Deus, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque esse senhorio ele precisa ser manifesto através das atitudes da vida. Por isso que Jesus Cristo ele vai dar um exemplo e contar uma pequena parábola. E ele vai dizer: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Veja, Jesus ele diz que aquele que ouve e coloca em prática as palavras, ou seja, é necessário aprender a ouvir a palavra de Deus, para que assim nós possamos colocar em prática. Aqui está implícito aquele mandamento que foi dado por Deus lá na antiguidade, onde Deus disse a Moisés: Ouve Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Veja que a primeira coisa é ouvir, porque somente quem ouve é capaz de corresponder essa voz que chama, esse ensinamento que exorta a uma mudança de vida, a uma prática do Evangelho. Por isso que Jesus ele diz que aquele que ouve e coloca em prática é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. A rocha é símbolo da fé. A rocha é Cristo, é símbolo da nossa fé. Por isso que Jesus Cristo chama Pedro, que se chamava Simão, troca o nome dele para Pedro para significar justamente isso. Ele é a pedra fundamental, ele é a rocha firme. Isso significa que a nossa fé, a nossa vida deve estar fundamentada sobre a rocha da profissão de fé de Pedro, na união das duas naturezas de Cristo, humana e divina, porque essa é a profissão de fé de Pedro. Assim também nós devemos construir a nossa casa, o nosso edifício espiritual, a habitação do Espírito Santo sobre a rocha, sobre a verdadeira fé. E é por isso que Jesus ele diz: aquele que constrói, aquele que ouve e coloca em prática é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, vem as enchentes, os ventos dão contra a casa e ela não cai. Aqui nós vemos três coisas: a chuva, as enchentes e os ventos. A chuva cai de cima, é a água que cai de cima. As enchentes é a água que vem de baixo. E os ventos é aquilo que toca a nossa vida pelo meio. Ou seja, aqui nós temos um simbolismo daquilo que são as dificuldades da vida.
A chuva representa aquelas coisas que vêm e tocam a nossa cabeça, primeiramente, a nossa consciência. Isso é a imagem das ideologias. As ideologias que vêm justamente tocando a nossa mente para tentar corromper a nossa consciência. As enchentes são as circunstâncias do mundo, as seduções, as coisas que tentam arrastar os nossos pés do verdadeiro caminho, do seguimento de Jesus Cristo. Essas são as seduções do mundo, as coisas que tentam nos distrair do foco da nossa vida. E os ventos são as tentações, os ventos que nos tocam de vários lados, que tentam justamente seduzir a nossa vida, alimentando as nossas paixões, alimentando, inflamando aquilo que há de desordem dentro de nós, porque é isso que o demônio faz. O demônio, ele já usa aquilo que está desordenado dentro de nós para tentar nos tirar do verdadeiro caminho. Por isso que nós precisamos aprender a construir o nosso edifício espiritual, a nossa vida sobre a rocha, sobre a verdadeira fé. Essa fé que não é uma coisa abstrata, mas é uma fé que ela é prática. Ela precisa ser encarnada na nossa própria carne, pois aqueles que não vivem a sua fé, não colocam em prática a vontade de Deus, o que acontece é que esses se tornam como imprudentes, homens sem juízo, que constrói a sua casa sobre a areia. A sua casa sobre a areia significa o quê? A areia ela é composta de várias pequenas rochas, mas fragmentadas. A pessoa que constrói a sua casa, a sua vida sobre a areia, significa que ela quer construir a sua casa sobre muitos achismos, sobre muitas coisas que ela não tem convicção, mas ela não quer abandonar, renunciar todas essas coisas. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado, porque uma casa sobre a areia vem a chuva, as enchentes, os ventos dão contra a casa, e a casa ela cai, e a sua ruína é completa. Porque se a nossa vida ela não tem um verdadeiro fundamento, nós nunca vamos ser capazes de construir uma verdadeira casa, um templo santo, para que Deus possa habitar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.